Oi, eu tô gravando esse vídeo hoje para fazer, como eu posso dizer? Apresentar o meu ponto de vista sobre uma carta colocada nas mídias, né? Na comunicação de massa, falando sobre as escolas. E eu, como vocês sabem, sou professora, ah, servidora pública, né? Trabalho na rede estadual. Fiquei muito chateada. Vamos lá? Bem, eu vou ler a carta. Eu não sei fazer o que esses youtubers sabem fazer, mas é que essa carta mexeu muito comigo, tá? Ela foi publicada em algum jornal, eu recebi pelo grupo do WhatsApp. E eu fiquei muito chateada porque é isso que está sendo falado nas redes, né, estaduais, e a importância de um monte de coisa e o quanto que as pessoas não estão preocupadas, né, com a educação, e que a única coisa que funciona são as escolas cívico-militares. E não é verdade. Não é verdade, porque eu não trabalho numa escola cívico-militar e eu tenho muito respeito uh, dos estudantes. Eu tenho os estudantes muito educados. Bom, eu vou lendo a carta e eu vou dando a minha opinião a respeito dessa informação que ele acredita ser verdadeira e que eu não sinto que é real, tá? O título é, sim, por uma formação humana e cívica. Colégios apresentam melhoras significativas no desempenho acadêmico. Esse é o título. Vinda de Rony Miranda, que é secretária estadual da Educação do Paraná. Desempenhando papel essencial entre as primeiras experiências de interação social não familiar do ser humano, a escola tem a participação ativa na formação do indivíduo, contribuindo, para além da educação formal, como elementos relevantes para o alcance da condição de cidadão ativo e participante da construção do país. Plenamente concordo, é isso mesmo. A escola é o primeiro lugar onde a criança e o adolescente sai daquele círculo comum, né, familiar, né, até ali da sua comunidade, da sua rua. E eu acho que a escola é o lugar principal, né, para essa formação do cidadão. E eu vou dizer o seguinte, eu tô nervosa, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo que eu tô trazendo o meu ponto de vista, porque eu fiquei tão chateada, gente. Você fazer um bom, assim, buscar um bom trabalho seu e de repente você não ter esse reconhecimento. Então, continuando. Desde os primeiros anos escolares, é dentro das instituições de ensino que os alunos, e eu não gosto da palavra alunos, eu acho que a gente pode usar estudantes, tá? Alunos são pessoas que não têm luz. E os nossos estudantes já vêm com a sua luz. Continuando. Tem a oportunidade de vivenciar relações estruturadas a partir do convívio com seus pares e também relações hierárquicas que invariavelmente estarão presentes durante toda a sua vida na forma de, por exemplo, filas, horários, leis e demais regras que norteiam a convivência. Sim, viveremos isso sim. E vamos melhorar muito essa relação. A hierarquia existe, né? Mas é importante a gente pensar no mundo mais horizontal. Porque a hierarquia também traz como eu posso dizer, as diferenças de classe social, né? E isso é muito complicado abarcar. É importante, claro, você vai trabalhar numa empresa, você vai ter as suas hierarquias, mas elas não podem afetar tanto até na desigualdade social. Que a gente tem que tomar cuidado, né? Tanto que aí você começa a perceber uma colocação
que a escola civil é a escola de ralé. A escola cívico-militar é para os melhorzinhos. Ele tem uma hierarquia melhor. Foi a sensação que me deu quando eu li isso. Tudo bem. Até aqui eu ainda vou concordando nessa realidade. Isso existe. Tendo em vista que mais e mais as escolas recebem involuntariamente cargos de formação ética e moral, desde os elementares. Por favor e o muito obrigado. As atribuições profissionais da área expandiram-se para muito além do ensino. Nessa esteira, a proposta dos colégios cívicos militares, no caso no Paraná, tem sido de formar pessoas íntegras, comprometidas, capazes de trabalhar em equipe. Por quê? As escolas cívico-militares estão dentro deste lugar. As outras não estão comprometidas a fazer isso? As outras não trabalham em equipe? Gente, não precisa ser autoritário para você trabalhar em equipe. Não precisa ser uma obrigatoriedade fazer as coisas acontecer. E outra, como ele coloca aqui, né, que as escolas estão recebendo involuntariamente encargos de formação ética e moral. Não é que elas estão recebendo involuntariamente. É porque a sociedade está mudando. E é claro, a escola é o lugar de aplicar essas ações. E aí, nós, como formadores, vamos ensinar esses estudantes a usar isso de uma forma muito mais efetiva. Então, é esse o lugar que a gente já começa a ter algum problema aqui que eu não concordo. Porque quando você coloca, né, nessa esteira a proposta dos colégios cívicos militares, no caso do Paraná, tem sido de formar pessoas íntegras, comprometidas e capazes de trabalhar em equipe, nos coloca que qualquer outra escola que não seja cívico-militar não está fazendo isso. É triste, é muito triste. Continuando, a partir da fixação de valores de respeito e disciplina como atitudes naturais, a conduta do estudante dentro e fora do universo escolar resulta na formação do caráter cívico. Quer dizer que qualquer outra escola, ela não está fixando valores a respeito de disciplinas e atitudes naturais da conduta do estudante dentro e fora do universo da escola. Porque ela não é militar, então ela não traz o conceito cívico da criança. É triste. É muito triste. Eu acredito que os meus estudantes da escola, que não é cívico-militar, tá dentro de um respeito com o próximo, está dentro de uma humanidade, sabe? Eu vejo os meus estudantes se preocupar com o próximo. E eu acho que isso é a parte importante. A gente precisa, né, pensar nesse lugar. Tá? As escolas cívico-militares vêm apresentando melhora significativa no desempenho acadêmico, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, chamado IDEB. Em 2021, registraram índice de 85% mais alto em relação a 2019. Claro que vai ter melhora. Você retira o ensino noturno, aonde o estudante tem maior número de falta por diversos problemas e aonde a escola humana, né? Vamos tirar a escola cívico-militar, a escola humana, ela vai fazer o entendimento desse estudante. A gente faz, né, um acolhimento desse estudante trabalhador, tá?
E esse IDEB está muito também ligado à questão dessas faltas. Não só na questão do conteúdo. Conteúdo a gente pega em qualquer lugar, gente. Conteúdo, você vai na internet e você aprende as coisas. E aí, é claro que as escolas cívico-militares, elas terão melhor IDEB, porque elas não têm a educação noturna, inclusive a escola onde eu estava, retiraram todo o ensino noturno, vários estudantes que estavam ali, alguns tiveram que parar de estudar porque não tinham como estudar de manhã, porque trabalhavam e sustentavam suas famílias, tiveram que ir para escolas mais distantes à noite, outros não tiveram condições de ir para outras escolas. A escola que absorveu aqueles estudantes, não absorveram todos porque ela era menor. Veja, sabe, isso eles não falaram, né? Eles não falaram a quantidade de estudantes que deixaram de estudar porque virou cívico-militar. E esses estudantes que deixaram de estudar, tanto faz para o Estado, porque agora eles não estão fazendo mais número no IDEB, que acabou de ser dito, né? Então, é claro, 85% mais alto. Mas quantos que deixaram? Isso eles nem fazem questão, né? A comunidade ali que tem uma representação maior foi largada de lado, né? Foi ignorada. Bom, e o Paraná, que tinha em 2019 sete escolas cívico-militares, terá 206 até o final deste ano. E nunca é demais lembrar que o IDEB, principal balizador de qualidade da educação, colocou o Paraná como a melhor educação do Brasil. Mas eles não falaram, né? Como eles fazem essa balização, né? Como eles colocam aqui no IDEB. Porque o IDEB está ligado à questão de faltas, à questão de alunos que evadem. E se você tem uma escola com esse número muito alto, isso prejudica o índice. Não quer dizer que a escola é ruim. Não, porque você pode ter melhores estudantes dentro daquela escola. Mas sabe a questão de média? Quando você faz uma média de 100 alunos e você tem nesses 100 alunos 30 que tiraram 100 e os outros tiraram muito abaixo da média, todo mundo vai ficar numa médiazinha, entende? Então, a realidade é que a gente virou número. Não que o Estado realmente está fazendo o seu trabalho social de fazer estudantes que evadiram retornar. Porque quando eles veem no final do trimestre, esses estudantes estão prejudicando o número da escola, o que eles vão fazer? Eles vão tirar eles do sistema e deixar só aqueles que fazem realmente a diferença, sabe? E é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque não é a realidade humanizada de cálculo, é uma realidade calculada por cálculo, né? Quantidade. Tira os ruins e deixa só os bons para o IDEB subir, porque daí aqueles 30 bons vai fazer com que 100% seja bom, entende? Eu de matemática sou péssima, mas uma coisa eu entendo, nesse lugar, se eu tenho 100, de 100 eu tenho 30 bom e 70 ruim, eu vou ter 30% só de bom, mas se eu tirar o 70 ruim e colocar 30 bom, vai ser só o 100% de 30 bom. É 100% de ok. Deu para entender o meu raciocínio? Quase zerado em matemática, mas que é muito claro para qualquer um. Continuando, vai ficar um pouco longo esse vídeo, porque essa carta é um pouco longa, mas eu acho que merece eu desabafar aqui, tá? Né?
Bom, o IDEB do cívico-militar ficou maravilhoso porque eu tiro tudo que era ruim, que era o ensino noturno, e retiro os estudantes que vão se evadindo. Ficou ótimo. Claro, qualquer escola vai ficar ótima com esse IDEB, não precisa ser cívico-militar, tá? O governador Ratinho Júnior, PSD, PR, tá? Partido Socialista Democrata, eu acho que é isso o nome do partido dele, certo? Enfatiza sempre que preconceito e educação não combinam, tá? Isso eu concordo. E a escolha do rumo educacional dos filhos é de livre iniciativa dos pais. Não por acaso a rede estadual de ensino dispõe de múltiplas modalidades pedagógicas. Em síntese, a opção é da família. Além disso, é a comunidade que define se o modelo da escola deve ser integral, cívico-militar ou convencional. Aí, até pode ser verdade. Mas um município que só tem uma única escola, aí eles fazem ali aleatoriamente, muito rápido, da noite pro dia, tá? Uma consulta pública, sem nenhuma explicação, só dizendo, é cívico-militar, é melhor, vai vir os soldados aqui que vai fazer todo mundo ser bom. Sem nenhuma explicação, tá? Isso eu vivenciei. Porque na época que a escola que eu estava virou cívico-militar, não foi feito um trabalho tão assim, como ele falou, como muitas outras escolas também não foram feitas. Por quê? Você vai escolher. Você tá no município que tem uma única escola, escolhe ali a cívico-militar. Essa escola era a convencional, manhã, tarde, noite, né? Com os professores da rede estadual normal, sem nenhum reservista ali, um soldado, né? Que é reservista, que não está mais trabalhando, tá? Ele já é aposentado, não tá ali. É só o professor, a coordenação pedagógica, a direção, seus funcionários, tá? E aí a comunidade acha que é melhor, né, a gente ter o soldado aqui. É melhor. E aí, o que vai acontecer? A comunidade vota no ok. E o que aconteceu na minha comunidade, no meio das férias, a gente descobriu que não ia ter noturno. E aí tem muitas pessoas que só vão efetivamente dar conta do que é a realidade quando essa escola assume o cívico-militar e não tem mais o ensino noturno, é delimitado ali as regras do cívico-militar. E aí tem alunos que não têm nem condições, né? E aí acaba fazendo uma palhaçada, porque aquela história de você vai receber os uniformes, essa escola onde eu estava, até agora tá a mesma coisa. Não vi os uniformes da cívico-militar ainda lá. Já faz 3 anos, eu acho. Certo? Então, não é muito bem nessa história. As coisas estão muito assim. A gente fala na mídia porque ninguém tá vendo, só aquela comunidade que tá vendo, e eles são na deles, eles não vão ficar expondo, né? Então a gente pode falar, você escolhe sim. Se você quiser ir para convencional, você vai ter que ir para uma outra cidade estudar na convencional à noite. Não, eu quero integral. Quantas integrais tem? É só uma lá não sei aonde. Galera, temos que ser realista.
A escola ela tem que ser muito mais humanizada, ela tem que ser acessível a todos, que seja manhã, tarde, noite. No momento que você começa a ir cortando essas possibilidades, ela já não é mais acessível. E aí a cívico-militar, ela tá entrando em lugares que não tá dando acessibilidade para quem precisa estudar à noite. E se eu tô numa comunidade que não é fácil estudar durante o dia porque eu trabalho e eu preciso estudar à noite, eu não vou ter à noite, eu vou ter que ir para uma outra cidade para estudar o convencional. Então, não é uma escola pública efetiva. Ela é selecionada para as pessoas que não trabalham, tá? Escola cívico-militar é para as pessoas que não trabalham. Ou se não, ela vai ter que se virar para trabalhar tarde e noite para poder estudar de manhã. Tá certo? É por aí. Então, o fato é que o aprendizado não se constrói sozinho. Se queremos que o estudante desenvolva os critérios de organização para suas vidas, fornecer as orientações para o alcance de tal objetivo, será necessário, pois, investir em autonomia, sem estabelecimento de critérios para o seu exercício, é mera insensatez. No dia a dia, por exemplo, o respeito às ações simples, cumprir horário, favorecem o processo de ensino, não há como discordar. Respeito e disciplina são indicadores de qualidade da educação. Claro, isso quer dizer que não existe na escola convencional. Respeito não existe. Claro, da Secretaria da Educação para nós não existe nenhum respeito, né? Porque nós, das escolas convencionais, somos aqueles estudantes que eles querem descartar, entendeu? Eles querem aqueles que não questionem os fatos que eles colocam de forma aleatória, de forma contabilista, quantitativa, sem pensar no humano que está do outro lado, né? Então, é isso. A rede não existe processo seletivo para o ingresso das escolas cívico-militares. Não existe, tá? Não existe processo seletivo. Mas você não pode estudar à noite porque não tem à noite, tá? Infelizmente, você, trabalhador que quer estudar numa escola militar, cívico-militar, não tem o direito de trabalhar, de estudar à noite. Não tem, porque não tem à noite, tá? Porque os reservistas não podem trabalhar à noite. Mas eles ganham, tá? Um valor X e que vai ser até maior que um professor da rede, que vai estar trabalhando inclusive na própria escola cívico-militar, tá? E que vai fazer o real trabalho. Porque eles são capazes, inclusive, porque eu vi, de ficarem ali no pátio olhando no celular e não fazendo nada, tá? Então, essa a nossa realidade, certo? A rede não exige, então, esse processo seletivo. Outro recorte que eles colocam aqui é de 30% dos seus alunos pertencem às famílias beneficiárias do programa Família. Claro, de sexto ano até o 9º ano, é claro. Porque essa criança, ela não pode trabalhar. Mas o ensino médio, né? Dá já uma travadinha aí. Aqui eles não falaram muito sobre o ensino médio. É imprescindível que a visão equilibrada para dissociar a presença dos militares inativos voluntários entre a comunidade escolar. A responsabilidade deles tem sido de estimular a amizade e a solidariedade entre os alunos, atuando no desenvolvimento da atitude de valores consoantes as demais áreas da instituição de ensino. A gente não faz isso na convencional? Deu para entender aonde está me chateando? Porque as coisas boas só existem na cívico-militar. A escola convencional, gente, não presta. É essa a sensação que me deu. Porque tudo isso que está sendo falado, a gente faz na escola convencional também, né? Essa relação de autonomia, essa relação do respeito, né? Essa relação de desenvolver valores, né? De
desenvolver atitudes, a gente faz na convencional também. Não tá só na cívico-militar, não, tá? Nunca é demais ressaltar que o ensino formal em sala permanece, ao contrário do que muitos perguntam, sob o égide das equipes gestoras, composta por grupos de diretores, de grupos diretivos e pedagógicos que, por sua vez, são formados por profissionais concursados da rede estadual. Então, se são, quer dizer que a convencional também não é necessidade, não há necessidade da gente obrigar, né, os estudantes. Será que é esse o lugar que eu devo falar? Não, eu acho que não é. Não é obrigar, né? A rede estadual tem profissionais extremamente competentes que estão tanto na cívico-militar, na escola integral, na convencional. Isso não quer dizer que a escola cívico-militar é melhor que a escola convencional. Ela é igual. Ela não muda. Sabe o que muda? Investimento. Que tem profissionais lá dentro que não são da área da educação, recebendo muito mais que os da área da educação, que tem profissionais da educação concursados, que tem profissionais da educação PSS, que são feitos por um concurso ano a ano, tá? Então, isso quer dizer que não existe diferença. Deu para entender que essa melhora só tem melhora no que eu já disse anteriormente, que é a melhora aonde o ensino noturno não está, que existe a maior evasão dos estudantes, porque eles têm milhões de situações que eles vão passar na sua vida que durante o ano vai dar problema. E que muitas vezes eles desistem naquele período e retornam no período seguinte. O estudo que tem que ser feito não é quantitativo daquele período, é qualitativo durante toda a vida acadêmica da pessoa. Quantas pessoas se formaram? Quantas se formaram com mais tempo de idade ou com menos tempo de idade? Deu para entender que a coisa é muito mais profunda do que só você ter cálculo? Para finalizar aqui, né? Assim, embora o Paraná respeite a decisão da União, que o Camilo Santana colocou o porquê que eles estavam tirando do Ministério da Educação as escolas cívico-militares, porque era um gasto gigantesco sem investimento de qualidade. E não estou dizendo que elas não são melhores ou piores, é porque a qualidade é indiferente ao setor que está recebendo financiamento. Então é mais fácil todo o financiamento da educação ficar para a educação. Não precisa ser dividido com o Ministério da Segurança. Eles têm o valor deles lá que eles podem receber. Tanto que existe escola da Polícia Militar, escolas do Exército, que é financiada por este setor e não pelo setor da educação, aonde nós da educação não podemos ter o investimento que seriam reais. Por exemplo, o PDE, que antigamente nós tínhamos um afastamento de estudo, agora não tem porque não tem financeiro para poder bancar um professor para estudar. Deu para entender? Mas tem dinheiro para bancar um reservista, né, que é um soldado aposentado, para ficar olhando no celular no pátio. Deu para entender onde chega a situação? Claro que não serão todos, mas a sua grande maioria chega nesse ponto, sabe? Então, de um jeito ou do outro, mas não tem professor, também não tem soldado bom em todo lugar. Sabe? Mas eu sei a minha função, eu sei o que eu faço, o trabalho que eu faço, sabe? E aí, veja só, assim, embora o Paraná respeite a decisão da União, optamos pela continuidade do modelo pedagógico do Estado, baseados em resultados efetivos e pela aprovação da própria sociedade, aprovação, né? E que muitos já falaram que
Eu já tive estudantes que foram para cívico-militares e retornaram e falaram que era a mesma coisa, tá? Uma experiência que eu tive. E já tive outros estudantes que vieram para esta escola que eu estou, que é a convencional, dizendo que a nossa parece muito mais militar do que a própria militar. Para vocês terem a ideia de como que é essa história de ser cívico-militar e ser convencional é muito relativo. Você está dentro da secretaria é bem diferente de estar no chão de escola, tá? Então é a mesma coisa que eu tô dizendo aqui, que eles estão falando. Pela aprovação da própria sociedade, o nosso foco será sempre o desenvolvimento do estudante, de modo que estejam preparados para o futuro, sem deixarmos espaço para qualquer tipo de proselitismo político e ideológico. Isso daqui não é. O meu ponto de vista não é proselitismo político e ideológico. É uma professora que foi qualificada como a professora ralé da escola convencional. Deu para entender aonde doeu a situação? Porque assim, se você não quer esse, como eu posso dizer, esse proselitismo, tá? A gente também precisa dar uma analisada aqui, que quando se coloca governador Ratinho Júnior do PSD, é para você pensar que daqui uns dias vai ter eleição e vote no PSD do Ratinho. Isso é político, tá? Eu não tô falando de nenhum partido, isso é o partido que foi colocado aqui. Eu tô falando da minha formação, que eu estudei durante 4 anos, ingressei num concurso público, porque eu acredito naquilo que eu faço, eu acredito na educação e eu gosto da educação, né? Poderia fazer qualquer outra coisa, porque eu tenho outra formação para fazer isso, mas eu gosto da educação, mas eu gosto de ser reconhecida também. Eu gosto de ver meu trabalho sendo analisado e sendo observado com o olhar de que realmente está fazendo a diferença. Porque eu vejo a diferença nos meus estudantes. Eu vejo o quanto eles evoluem. É claro que nada é 100%, mas a gente tem que entender que não é 100% o planeta Terra, tá? Ele tem um tanto por cento de água, ele tem um tanto por cento de terra, ele tem um tanto por cento de floresta, ele tem um tanto por cento, sabe? Então, se não existe 100% de tudo, vamos respeitar e não ser tão taxativo dizendo que as escolas cívico-militares é a única escola que fez o IDEB da escola do Paraná crescer, tá? Vamos respeitar que não é isso daqui, não é porque foi votado. Gente, vamos fazer a coisa direito. A gente não sabe nem qual é o livro que o estado do Paraná vai escolher agora, porque eles dizem, não, foi o maior número, é tal de... Mas não põe ali num sistema pra gente saber se foi realmente tudo isso. Escola tal escolheu tal livro, escola tal escolheu tal livro. Não põe. Porque se colocar um livro que não foi o que a gente escolheu, a gente vai reclamar. Porque nós temos direito de reclamar. A gente tem autonomia. A autonomia que eles dizem que a gente quer que os nossos estudantes tenham, não é bem assim, né? Porque daí ele vai querer colocar que na escola cívico-militar você tem que chegar com o cabelo amarrado, né? Imagine... Eu não vou permanecer, porque se colocou uma regra, tem que ser cumprida, tá? Agora, as meninas têm que vir com o cabelo no coque ou no rabo de cavalo. Você vai olhar, tá indo? Não tá. Então cadê o cívico-militar que falaram tanto? Porque se eu estivesse lá, eu ia exigir. Porque eu acredito nas regras. Se eu falo que é 2 minutos, é 2 minutos. Se eu falo que é pra vir de uniforme, é de uniforme. Deu pra entender aonde tá o problema? Não precisa ser cívico-militar. Precisa ser autoridade naquilo que se fala. Não é autoritarismo. É ser autoridade, é você falar, eu estou aqui porque é isso que rege.
E a gente precisa seguir isso. Vamos mudar? Então a gente vai seguir isso e vamos trabalhar para fazer a mudança. É assim que a gente trabalha. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu consegui pelo menos abafar um pouco. Isso vai remoer por muito tempo dentro de mim, mas é isso. Um grande abraço para todos e desculpa o meu ponto de vista ser contra não sou contra o modelo da escola, eu sou contra a forma escrita desse texto, porque um secretário da educação, ele rege todas as instituições, seja ela cívico-militar, integral ou convencional, ele não pode desqualificar nenhuma e nem outra, tá? Então, se o governo federal vem com uma proposta muito bem embasada, porque está se tirando dinheiro da educação, que é para o investimento da educação, por exemplo, na uma estrutura da escola, porque eu estou em uma escola que não tem quadra, né? Mas ele prefere pagar reservista, né? Os soldados aposentados para ficar nas escolas que já tem quadra, que tá recebendo uma verba maior para poder se manter toda bonitinha, né? Mas a minha escola onde eu trabalho não tem quadra, os vidros estão quebrados, a gente pede para fazer acessibilidade, não tem condições. Então é nesse lugar, tá bom? Grande beijo e até a próxima.